boa tarde, então sejam bem-vindos. Hoje, somente nós, né? Eu acredito que todos estão sem energia ou sem luz, então nós vamos fazer a nossa aula, a Pro vai deixar gravada, para quem não pôde participar, né? Para que depois assista, tá? A Pro vai fazer uma chamadinha. Antes disso, nós vamos cantar parabéns para o Rodrigo, que hoje é aniversário dele, né, Rodrigo? E aí a gente continua a nossa aula, tá bem? A Pro já falou, vou reforçar novamente, não tem problema caso caia a internet, a Pro entende, o tempo realmente não está bom, né? E a internet pode oscilar, a energia também. Então, quem acontecer algum imprevisto tiver que sair, não tem problema. Depois você assiste a aula, tá? Ela está gravada, vai ser disponibilizada, e aí você faz as atividades que não foram feitas, né? Por conta da internet, da energia, tá? Não tem problema. Nós vamos iniciar com quem está na aula, então. A gente entende que tem colegas que não conseguiram vir, né? Não foi porque não quiseram, realmente não tem como, né? Mas nós vamos iniciar, tá? Lá no livro de português de vocês, na página 180 a 187. Vamos iniciar hoje com unidade nova, a unidade 12 do livro de português. Quem chegou agora, seja bem-vindo, né? Nós vamos iniciar, tá bom, pessoal? Estamos um pouquinho já atrasadinhos, nós cantamos parabéns para o Rodrigo, hoje é aniversário do Rodrigo, ele está fazendo 8 aninhos, tá? Então, nós cantamos parabéns para ele, para quem chegou agora. Nós vamos dar início, então, à nossa aula, tá, pessoal? O livro de português de vocês lá na página 180. Pessoal, então, nesta unidade, vamos trabalhar a unidade 12. Que mistério é esse? Né? É esse o início dessa unidade. Por que inicia, então, com essa frase? Que mistério é esse? Porque nessa unidade, pessoal, deixa eu aumentar um pouquinho, nós vamos trabalhar nessa unidade o texto enigmático. O que é esse texto enigmático, né? Então, esse texto enigmático, ele mescla a linguagem verbal a não verbal. Nós vamos ver isso mais para frente, né? De uma maneira mais ampla ali, o que é essa linguagem verbal, essa linguagem não verbal, tá? Para formar o sentido ali em determinada frase, texto, tá? Então, nós vamos ver essa linguagem aí, verbal e não verbal, tá? Do texto, então, enigmático, tá? Quando eu penso, como a Pro falou, né? O que é um enigma? Que são esse texto enigmático que nós vamos trabalhar nessa unidade, né? Enigma é algo que a gente tem que decifrar, é indecifrável ali, né? Misterioso, né? Então, a gente precisa decifrar esse enigma, né? No caso ali, esse texto enigmático. Então, é esse o gênero textual desta unidade, tá? Então, a gente, como o Antônio falou, a gente vê ali crianças brincando aqui na página 180, né? Aí tem aqui o box O Que Eu Sei, né? As personagens, elas estão atentas ao jogo, né? Quem está jogando e quem observa o jogo? Então, a gente vê ali, como o Antônio falou, tem gente jogando aqui, ó. E esse outro menininho aqui, ele está fazendo o quê? Ele está olhando, né? Ele está observando. Aí tem a perguntinha aqui, você gosta de enigmas e desafios? Com que tipo de jogo você costuma brincar com seus amigos? Então, eu quero saber. O enigma, ele aguça essa vontade de você descobrir, né? Você é desafiado ali a desvendar o mistério, né? Então, o enigma, ele faz justamente isso, né? Ele faz com que você queira, ele te desafia a descobrir ali o mistério, né? Então, você tem vontade de descobrir e aqui e ali você faz determinadas coisas para você, então, resolver esse desafio, né? Então, o enigma, ele faz isso com a gente, né? Ele nos desafia e a gente vai buscando, então, né? Buscando, então, uma solução para aquele enigma, né? Para a gente descobrir, para a gente ter ali o resultado, né? Então, justamente isso. Essa leitura inicial aqui da página 182, então,
inicia aqui Um Buraco Sem Fim. Na verdade, essa leitura inicial aqui é um trecho do livro, tá? Alguém conhece o Alice no País das Maravilhas? Alguém já viu o filme ou mesmo o livro? Que tem um trecho, tá? Do livro. Então, a gente vai aprovar e a gente vai ver. Só que aqui, ó, eu vou até mostrar para vocês. Estão vendo aqui, ó? No links e vídeos de acesso, eu disponibilizei para vocês. Aí depois vocês podem assistir com mais calma, né? A história, tá? A história de Alice. E aí, assim, está a historinha que é bem legal. Então, vocês podem assistir depois, tá? Eu não vou passar aqui agora porque é comprido, né? E aí a gente não vai conseguir fazer as nossas atividades. Na verdade, ali é uma complementação ali, após nós lermos o texto, para que vocês assistam depois, então, tá? A história. Aí, só vocês clicarem aqui, ó, no vídeo 1, ó, a história de Alice. E aí vocês podem assistir, então, o filme, tá bom? E aí vai complementar aqui a historinha que nós já vamos ler e também fazer algumas atividades referentes, tá? A partir da página, após nós fazermos a leitura do texto, então, iniciamos na página 184 com a interpretação textual, tá bom? Do texto que nós lemos, então. E aí inicia aí número 1. Na número 1, pessoal, ficou dessa forma. Quem participa desse trecho do texto é a Alice, a irmã de Alice Coelho Branco. A gata de Ná, ela não participa. Por quê? Porque ela está no sonho da Alice, tá? Ela não está participando especificamente dessa parte do texto, tá? Então, marque um xizinho aí nessas 3 opções, tá? Na número 1. Cenário. Então, essa atividade aqui é pessoal, né? Cada um vai desenhar a forma que imagina o cenário ali, da onde a história inicia, tá bem? Podem deixar para fazer depois que nós finalizarmos a aula, tá? Vamos fazendo as outras atividades e aí depois você faz, tá, pessoal? Então, Alice não estava feliz, como a gente falou, porque ela se sentia entediada e com muita preguiça. Então, por isso, ela não estava feliz em passar esse tempo no jardim, tá? Número 3, então. Então, como a Maria Clara falou, a Alice, ela gostava de livros com diálogos e figuras, né? Ou seja, seria esse segundo aqui. Ela falou lá no trecho da história, tá? Então, é a segunda opção que vocês vão pintar, tá? A Pro só circulou aqui, aí vocês pintem, né? Com bastante calma, bem pintadinho. Então, pessoal, número 5, como o Rodrigo falou, nosso aniversariante, né? É a terceira opção, é o coelhinho que ela vê, tá? Aí vocês podem pintar com uma cor clarinha, né? Pode ser um rosinha clarinho, porque ele é branco, né? Ou pode mesmo circular, ou pintar com cinza, tá? Então, olha só, a letra B da número 5, como o Rafael falou, é essa opção correta. O que ele tinha de estranho? Ela estranhou que ele usava colete e relógio, tá? A segunda opção é a correta. A letra C, pessoal, vocês não precisam fazer nada aí, tá? Essa é uma resposta oral. Então, não precisa colocar nada aí no livro de vocês, nem mesmo no caderno, tá? Está perguntando ali, volte a imagem e complete-a com os acessórios que o animal usava. Então, vocês não vão escrever aqui. O que vocês vão fazer? Ele usava colete e relógio, tá? O que vocês... Deixa eu limpar aqui. O que vocês podem fazer, então? Ó, voltar aqui. Cadê o animal? Está aqui, ó. E fazer o quê? Desenhar um coletinho nele e um relógio, tá bom? Aqui no próprio coelhinho, tá? Desenhe o colete e o relógio nele, porque eram esses os acessórios que ele usava, tá? Então, a número 6 ficou dessa forma, tá bem, pessoal? Como o Rodrigo disse, tá? Então, o que ela esqueceu? Alice, ela se esqueceu que em tocas é fácil entrar, mas é difícil sair, né? De acordo com o trecho dessa parte do texto, né? Tá falando exatamente isso. Pronto. Veja só, número 7, aqui, essa perguntinha está escrita aqui. Responda oralmente. Então, você não precisa colocar nada aí no seu livro, tá?
é uma resposta oral. Quero saber quem sabe me responder essa resposta oral. E aí vai ativar o telefone para responder. Para reforçar, então, essa palavra aparece tantas vezes a cair, para reforçar que o buraco era fundo, tá? Por isso que ela apareceu tantas vezes, tá? A palavra se repetiu várias vezes, né? Tá bem? Muito bem, Rafa. Então, a número 8 ficou exatamente assim como o Lucas Watanabe respondeu, tá? Enquanto caía, ali se repetia. Gato come morcego? Essa era Terminei, professor. Tudo bem, de acordo com o texto, tá? Então, pessoal, a 8 ficou, né, com a prova explicado, a 9 ficou assim, então, a Maria Fernanda respondeu. Então, ali se repetia sua frase de forma confusa, porque ela já estava com sono e como nunca ouvia a resposta, ela começou a se confundir, tá? É importante vocês voltarem ao enunciado, pessoal, na hora de vocês colocarem as respostas, tá? Não pode deixar somente a resposta sem voltar aqui ao enunciado da pergunta, porque senão a resposta fica incompleta. Eu fiz a correção de muitas atividades, tanto no livro, quanto também nas atividades avaliativas, onde as respostas de vocês estavam incompletas. Não pode, né? Vocês não podem mais fazer respostas incompletas, tá? Tem que voltar ao enunciado sempre. Sempre volte ao enunciado da questão, porque ali você já vai fazer metade da resposta, já está ali no enunciado, já está garantido. E aí você vai somente completar ali o que está sendo perguntado. Número 10, então. Então, no fim do buraco havia um monte de paus e folhas secas, né? Resposta do Gabriel, certíssima. Pronto. Passando então para a questão 11, pessoal, nessa parte da história, Alice conseguiu encontrar o coelho que tanto perseguiu? Então, a número 11, de acordo com a resposta da Lara, né, ficou dessa forma, tá? Alice não conseguiu encontrar o coelho que tanto perseguiu. Isso, na verdade, vai motivar ela ainda mais, né, nas andanças aí no País das Maravilhas. Mas nós não precisamos colocar tudo isso, tá? Professora, eu já assisti o filme. De repente, ela estava caindo em um poço. O poço era muito profundo e Alice continuou caindo lentamente. Ao ir caindo, a menina viu imagens, pequenos armários e... Eu vou parar aqui porque é bem comprido, tá? É só para vocês verem que tem o filminho também, tá? Tem a história contada, o filminho, mas ele é bem comprido, então eu não vou mostrar tudo, vou deixar para vocês, aí vocês acessem aí e aí vocês assistam, tá? Ele está bem de acordo com o trecho que está no livro. Então, essa atividade aqui, pessoal, não precisa vocês fazerem nada aqui, né? Porque a gente vai finalizar aqui, tá? Mas é mesmo para vocês refletirem, tá bom? Cada um refletir, tá? Que tipo de aventura que você gosta de imaginar, né? Normalmente vocês imaginam várias coisas. O que vocês gostam? Que tipo de aventura? Já sonhou com algum lugar estranho, como se fosse um país desconhecido? Tem algum sonho seu que se repete? Por que você acha que a gente sonha, né? Então, são na verdade, ideias ali para você pensar, refletir, tá? Não é necessário fazer nada aqui nessa página, tá bom? A gente finaliza, então, as atividades do livro hoje, tá? Do livro. E aí a gente tem as atividades no caderno também. Alguma dúvida em relação a essas atividades, a essa unidade que nós iniciamos hoje? Alguma dúvida? Alguma? Não? Ninguém? Não. Vai continuidade? Não. Prof, a gente vai fazer de novo. Tem gente que falou que não conseguiu imprimir, ficou sem luz, não tem problema, tá? Aí faz a leitura pelo computador mesmo ou pelo celular do livrinho. É o registro de leitura, pessoal, a partir desse livro aqui, ó, tá? A Roupa Nova do Rei. Prof, eu já li esse livro. Eu já li. Que bom, não tem problema. Leia de novo, tá? Então, a partir desse livrinho aqui, A Roupa Nova do Rei, né? E com os personagens aqui da Turma da Mônica, né, pessoal? Olha só o Cebolinha aqui, tá? A Roupa Nova do Rei. Aí tem esse livrinho, a Pro disponibilizou o livrinho para vocês, ó. Para vocês fazerem, então, essa atividade aqui, ó. O registro de leitura,
tá? Eu não vou fazer essa atividade do registro de leitura, porque eu quero vir aqui do segundo anexo, tá? Que é aqui sobre os parágrafos, tá bem? Sobre o parágrafo aqui, que é o que nós estudamos ali na unidade anterior, né? Pessoal, então, na página 2 aqui, do anexo de português, eu vou fazer a explicação para vocês, talvez tenha ficado um pouquinho confuso aí, para vocês entenderem certinho o que é para fazer. Então, a gente tem um pequeno texto aqui, olha só. Os dragões, eles vivem na imaginação dos homens há milhões de anos. Alguns lagartos são até chamados de dragões. No Velho Mundo, Ásia, por exemplo, há um animal com o nome de dragão voador. O corpo dos dragões, coberto de escamas ou placas, lembram de lagartos. Nos desenhos e lendas, os dragões muitas vezes são grandes como dinossauros e soltam fogos pelas narinas. Muito bem. Aí a gente tem aqui, pessoal, esse texto, né? Aí a gente tem aqui, ó, o primeiro, segundo, terceiro parágrafo. Tá? É pela boca. Deixa eu só ler aqui, ó. Nós aprendemos que um texto ele é organizado em parágrafos. Cada parágrafo possui uma informação importante para o texto. O parágrafo é marcado na folha com um espaço, uma pequena distância da margem, né? Vamos treinar o uso dos parágrafos? Reescreva o trecho do texto separando em parágrafos de acordo com a organização das ideias apresentadas acima. As ideias são essas daqui, tá, pessoal? Então, olha só, atenção, o que vocês precisam fazer? Esse texto que está aqui, vocês vão reescrevê-lo, somente esse daqui, ó, tá? Somente esse texto aqui. Mas fazendo o quê? Colocando parágrafos. Estão vendo que aqui não tem nenhum parágrafo? Começou bem pertinho da margem aqui, não tem parágrafo aqui nesse texto. Então, vocês vão colocar de acordo com as ideias. Então, veja bem, o que vai ficar no primeiro parágrafo? No primeiro parágrafo, é essa informação aqui, ó. Apesar de os dragões serem seres imaginários, há lagartos que são chamados de dragões. Que é muito importante, apesar de nós estarmos falando bastante sobre esse assunto de parágrafos, né? A questão do espaçamento, eu vejo muito errinhos referente a isso, tá? Então, é importante, quando vocês ouvem essa palavra parágrafo, é preciso dar esse espaço a partir da margem, ó. A margem é essa linha aqui, pessoal, tá? É preciso dar um espaço antes de vocês iniciarem o texto, tá bom? Então, como o Pedro falou, o assunto aqui, ó, apesar de os dragões serem seres imaginários, há lagartos que são chamados de dragões. Então, é exatamente esse primeiro parágrafo aqui, ó. Ó, porque está falando isso, né? Os dragões vivem na imaginação dos homens há milhões de anos. Alguns lagartos são até chamados de dragões. Então, essa parte aqui vai ser o quê? Vai ser o primeiro parágrafo, tá? Exatamente essa parte aqui. Eu posso iniciar, então, esse meu primeiro parágrafo bem juntinho da margem aqui? Eu posso fazer isso, Maria Clara? Esse espaço que eu vou dar aqui não é um espacinho pequenininho, tem que ser um espaço consideravelmente. Você pode pôr o dedo a partir da margem aqui, ó. Não simplesmente dar um espacinho assim, ó, pequenininho aqui, ó. Não, não pode, tem que ser um espaço maior. Eu tenho que olhar o texto e já tenho que notar que tem parágrafo ali, tá? Você dá um espaço, olha só, do seu dedo a partir daqui da linha, né, da margem, não pode pôr o dedo aqui, porque senão não vai dar espaço nenhum. E aí, então, você vai começar a escrever. Ó, então, o primeiro parágrafo, ele ficou dessa forma, olha só. Vejam que sobrou um espaço aqui, não sobrou? Na linha aqui, ó, sobrou um espaço. Porém, eu vou deixar esse espaço aqui. Por quê? Porque o outro assunto, ele é referente a mais um parágrafo. Então, eu vou ter que fazer esse mesmo espaçamento aqui na outra linha. E esse espaço que sobrou, pessoal, não posso escrever nada. Eu não posso fazer parágrafo aqui. Por quê? Porque o parágrafo sempre vai ser feito em uma linha nova, na outra linha, tá? Eu também vi dando um espaço aqui, ó, e aí, tipo, como se fosse um parágrafo. Não existe parágrafo assim, isso não é parágrafo, tá?
o parágrafo, ele sempre vai ser numa linha nova. Então, essa linha aqui eu não posso mais usar ela. Por quê? Porque eu preciso fazer parágrafo, é um outro assunto, né? Outra coisa que eu vou pedir para vocês terem atenção é quanto a utilizar a linha, tá? Você tem que usar a linha até chegar aqui na margem, ó. Não pode deixar espaço aqui, tá, pessoal? O espaço é somente aqui do lado esquerdo, caso haja parágrafo, tá? Então, é importante se atentar a isso. Aqui nessa parte, ó, alguns lagartos são até chamados de dragões, não tem parágrafo, então você tem que fazer bem pertinho da margem, tá? Tem que fazer bem juntinho da margem, tá bem? E agora nós vamos passar, então, para o segundo parágrafo. Pessoal, o segundo parágrafo ficou dessa forma, tá? Ó, vejam aqui os espaços aqui, ó. No Velho Mundo, Ásia, por exemplo, um animal com o nome de dragão voador, tá? O ideal é que vocês não deixem esse espaço aqui, ó. Por exemplo, aqui caberia o D, né? Mas aí a Pro vai ter que apagar tudo para refazer aqui, então eu não vou apagar, mas o ideal é que não deixe esse espaço aqui, estão vendo, ó? Tá? Porque cabe a letrinha, a sílaba D aqui, né? Não pode deixar espacinho aqui do lado direito, como eu falei para vocês. O espaço tem que ser aqui, ó, do lado esquerdo, ou seja, é o parágrafo, tá? O terceiro parágrafo, como está falando lá, pessoal, está falando sobre as características físicas, né, dos dragões. Então, qual é? Essa parte aqui, ó, o corpo dos dragões, né, que está falando justamente das características físicas, tá? Novamente aqui, então, ó, o espaçamento, o parágrafo. E o último parágrafo, pessoal, ficou desta forma, então, tá? Nos desenhos e lendas, os dragões, muitas vezes, são grandes como dinossauros e soltam fogo pelas narinas. Observe, então, ó. Pelas bocas. Pessoal, quantos parágrafos o texto anterior tinha? Vocês estão vendo aqui a marcação? Ó, esse espaço que eu estou marcando aqui com lápis azul, somente para destacar, tá? Só para vocês visualizarem aí. Esse espaço que eu dei a partir da margem até aqui, isso é o parágrafo. Se eu olho aqui, eu já vou ver 1, 2, 3, 4, já vai ficar nítido, pessoal. Vai ficar nítido para mim, tá? Esse espaçamento. Voltando aqui no texto, ó, quantos parágrafos o texto tinha? Nenhum, né? Nenhum parágrafo. Olha só. Ele começou bem juntinho aqui da margem, né? Então, deixa eu pegar aqui, ó. Aqui, nessa primeira informação, ó, até aqui, nos dragões, deixa eu pegar meu lápis aqui de novo. Ó, aqui foi o primeiro parágrafo, estão vendo, ó? Essa informação, ó, tá? Depois, no segundo parágrafo, ficou isso aqui, ó. Na Ásia, ó, há um ser chamado dragão voador. Até esse pontinho aqui. E aí, esse daqui foi o terceiro parágrafo. O quarto parágrafo está falando sobre o quê? Sobre como que é a aparência dos dragões, né? Que é esse daqui, ó. Tá? Ficou dessa forma, então. Além dessas atividades de português, pessoal, tem o videozinho que eu falei para vocês também, né? Tem as atividades de matemática, tá? As atividades de matemática no livro. Eu vou mostrar para vocês também. Eu quero vir um pouquinho aqui no livro de matemática, porque aqui nessa unidade, pessoal, olha só. A gente tem ali o início, né? Vamos ao clube. Lá na página 108, para quem não pegou o livro ainda. 108 de matemática. Quero dar uma explicadinha aqui, porque nós estamos iniciando essa unidade 11, tá? Nesta unidade 11, nós vamos ver o que, então? Nós vamos estudar, né, as unidades de medida de tempo. A gente já teve um contato lá na disciplina de história, né? Nós falamos sobre os relógios. E aqui a gente vai aprofundar um pouquinho sobre isso, tá? Medidas de tempo, então, é o que nós veremos na unidade 11 do livro de matemática de vocês, tá? Então, a gente inicia ali com esse tema, vamos ao clube? Você sabe, então, a gente já viu isso, né?
que a medida do tempo, então, ela pode ser medida como? Com o relógio. Outra coisa que nós vimos, o calendário, né? Olha só, a gente tem aqui, ó, exatamente isso. Então, são instrumentos que a gente usa para medir o tempo, tá? E é isso que a gente vai ver aqui nessa... anteontem, quer dizer, antes de ontem, como que é? O que que é, né? O que que ele quis dizer, será? E aí tem as perguntinhas ali, ó. Que dia da semana é hoje? Quem já completou, dá uma conferida, vê se está certinho, tá? Quem não completou, daí completa. Tudo bem? Hoje, então, é segunda-feira. 9 de 11 de 2020, tá? Anteontem, antes de ontem, né? Ontem foi que dia? Domingo, né? E que dia que foi antes de domingo? Então, se ontem foi domingo, antes de ontem, ou seja, antes de domingo, foi sábado, né? Então, ficou dessa forma, tá? Anteontem, sábado, ontem, domingo, hoje, segunda-feira, amanhã, terça-feira, depois de amanhã, quarta-feira, tá? Sempre quando vocês forem escrever os dias da semana, não coloquem somente assim, ó, segunda, terça, coloquem o feira também, para ficar completinho, tá? Segunda-feira, terça-feira, tá? Quarta-feira, sempre colocar ali que é um nome composto, né? Então, tem que colocar ali o nome composto para ficar completo, não só o primeiro nome, tá? Na página 111, a gente tem para fazermos uma leitura do relógio digital, né? Esse relógio que está aqui, para nós visualizarmos, deixa eu diminuir um pouquinho, é o digital. Nós vimos já também o relógio analógico. Alguém sabe me dizer o que é o analógico, o relógio analógico? Isso mesmo, tá, Gabriel? O analógico é o de ponteiro, tá? Esse, no caso, é o digital. Então, aquele analógico é que tem o ponteirinho maior, que equivale aos minutos, né? E o menor às horas, tá? Esse digital, a gente olha, a horinha já tá ali, ó, 23 horas. Porém, a gente vai ver aqui. É um celular, mas ele tem um horário digital ali no celular, né? Tem aqueles relógios de pulso, que são os analógicos, mas tem digitais também. Prof, o meu é... E aí, na próxima aula, eu falo um pouco mais sobre isso, tá? Eu vou pausar por conta do horário, para que vocês não fiquem aí cansados, né? E aí eu vou deixar para vocês fazerem, então, o restante dessas atividades, né, de matemática e a ficha do registro de leitura, tá? Que vocês vão fazer, somente isso. Tudo bem? Também nós... Tchau, prof. Tchau, prof. Ainda bem que você me ligou agora, que eu tenho que ir para casa da minha amiga. Prof, matemática é até que página? É até a 118, tá bom, Antônio? Até a 118. Tchau, prof. Tchau. Tchau, tchau. Bem que você falou, porque eu tenho lá na casa da minha amiga. Tá? Tchau. Beijos, beijos. Tchau.